O principal medo da pessoa que tem dificuldade de dizer não é o medo da rejeição, é o medo do abandono. Só que vamos entender que isso é uma fantasia, isso é uma projeção infantil. Por que eu digo isso? Para pensar em pessoas que você conhece que dizem não com facilidade. Essas pessoas são abandonadas? Elas estão sozinhas? As pessoas não gostam dela porque ela diz não? Não! Você gosta dela, você valoriza ela. Pessoas que dizem não são valorizadas e são mais gostadas ainda. Simples assim. Dizer não faz as pessoas te gostarem, te respeitarem, te valorizarem mais. Tá dizendo, não sou barato, tenho valor, hein? Opa. Não sou barato, tenho valor. Isso aqui não, isso aqui sim, tá? Querido, querida, te amo, tá? Você é meu amigo, você é minha querida. Ó, mas, pô, isso aqui não gosta, tá bom? Beleza? Tá bom? E se for necessário ser firme, vai ser firme. É assim, um bebê. Briga se você vai tirar uma coisa que é dele ali, ele fica com raiva. É da natureza colocar limites. Nós precisamos colocar limites nas pessoas para termos relacionamentos saudáveis. Países precisam colocar limites para ter relacionamento saudável. Se não tiver limite, tem uma força militar, você precisa ter fronteira, força militar, né? Aqui é o limite. Se invadir aqui, a gente vai ter problema. Se não tiver isso, então vamos invadir que é nosso, vamos pegar o que tem aí para nós. Então é importantíssimo colocar limites, e colocar limites você vai ser respeitado, você não vai ser desrespeitado. Pessoas que colocam limites são valorizadas e respeitadas. Então se a criança sentiu que não teve atenção, para a criança não ter atenção não é uma coisa racional, não me dão atenção, não, ela está sentindo que ela não é amada, que não está sendo vista, que não está sendo querida, que não está sendo festejada enquanto indivíduo. Então, ela tem que ser boazinha para ser amada. Então, a pessoa cresce com esse, medo de não sou amada, eu não sou amada, então tem que ser bonzinho, tem que ficar buscando migalhas de amor. Quando uma pessoa que se ama, ela não tem essa de, eu me amo, vamos se curtir aqui? E a outra pessoa vai gostar porque eu sou uma pessoa bacana, não porque eu preciso. Era para ter tido um irmão menino e nasci menina, eles queriam um homem, então não sou bem-vinda. Ou nasceu um irmão mais novo e eu perdi o trono, e aí esqueceram de mim, olharam só para ele. Ou meu pai foi embora, brigou com a minha mãe e foi embora, e eu senti isso como um abandono pessoal. Eu não fui suficiente para manter papai. Sabia que a criança, às vezes, o inconsciente da criança assume a responsabilidade como se fosse dela, como se ela não tivesse sido o suficiente para manter o casamento dos pais? Papai me abandonou, ou mamãe me abandonou, e a pessoa vive isso. E às vezes foi uma separação, ou bullying, ou situações sociais que ela se sentiu excluída, rejeitada, comparada, diminuída em relação a outras pessoas, né? Uma mãe que educava sempre comparando, não, olha como ela é bonitinha e você não, olha como ela consegue isso, você não consegue. Um pai que diz, você não é bom o suficiente, você nunca é bom o suficiente. Então tudo isso pode abalar a autoestima, pode abalar o senso de pertencimento, o senso de ter um lugar especial na família, um lugar especial no mundo. A família é o mundo, representa o mundo. Então a pessoa tem que ficar sendo boazinha, mendigando para ter um lugar na relação com as pessoas. Então, vou repetir, pessoas que colocam limites com firmeza, elas têm mais lugar, porque elas são valorizadas. Pessoas que dizem não, são valorizadas. Quando é que você tem essa estrutura de que, não, eu me amo? Quando você teve uma educação, uma infância, onde você se sentiu muito amado, muito festejado, muito valorizado, onde você, na infância, na adolescência, conseguiu se relacionar socialmente de um modo a ter um lugar no sistema e se sentir fazendo parte, né? Se você teve exclusão, se você sofreu bullying, foi excluído, se você se sentia inferior, porque tinha dificuldade na escola, era o burro, era feia, ou era o pobre, de alguma maneira você se sentiu menos, foi estigmatizado pela maioria, tudo isso pode criar um sentimento de rejeição, de abandono terrível para uma criança. Uma criança, como eu disse, ela tem uma necessidade visceral de ser aceita. Um adulto, não necessariamente. O adulto toca a vida. Agora, uma criança, se ela não for aceita, ela morre. A criança, ela precisa ser fofinha, doce, amável, para ela ser muito amada, porque dá um baita trabalho cuidar de uma criança. Ela precisa ser amada para valer a pena, né? É amando muito uma criança que a gente quer cuidar e dedicar a vida a ela, porque ela toma uma energia vital um tanto da nossa vida, né? Quem tem filho sabe disso. No entanto, a gente ama tanto aquelas coisinhas que a gente recebe muito em troca também, pela grandiosidade da experiência de cuidar de uma criança, né? No entanto, a criança, quando ela se sente amada, festejada, ela cresce com energia vital, se colocando. Agora, se ela sente, de alguma maneira, não vista, não amada o suficiente, ela pode se tornar essa pessoa com medo do abandono, tímida, com medo do olhar do outro, com medo da desaprovação, com medo da rejeição, com medo de dizer não. É tanta tensão, que tem gente que decide se suicidar quando a coisa é muito mais grave, mas tem gente que precisa beber para relaxar, precisa fumar para relaxar, ou precisa se isolar para relaxar.
Preciso me isolar para relaxar, porque gasta uma energia social tão grande, preciso me isolar para relaxar. Você resolver, na verdade. Eu vou dar exemplo de vários exemplos de causas. Então, a criança que não se sentiu amada, a criança que a mãe dizia, você é um estorvo, a criança que ela buscava o afeto, mas os pais não conseguiam dar atenção, né? Uma mãe que não conseguia ser afetuosa, muita preocupação, muita tarefa ali para lidar, muitas preocupações, e não fazia isso por mal, mas estava ali, tô cuidando das crianças, né? Lá no passado tinha muito isso, né? Filho tá em volta da casa que nem pinto, filhote de galinha, né? Filho que nem pintinho, tá em volta da casa, tá bom. Só que para algumas crianças, algumas mais sensíveis, não. Ela sente isso como desamor. Então ela busca e não tem afeto, não tem amor. E aí, eu não sou o suficiente para ser amado. Então eu tenho que ser bonzinho, porque eu não sou o suficiente para ser amado e valorizado. Aí a pessoa é muito boazinha. E tem gente, que, é profissional, é médico, é empresário, né? Professor, e continua no padrão do bonzinho, não consegue ser um líder que precisa dar feedback na hora que tem que dar, não, é bonzinho, e aí estraga os liderados. Liderado precisa de feedback. Ou você é um liderado bonzinho com seu chefe. Não dá para ser bonzinho com o chefe. Chefe também precisa de limite. Você pode olhar com ele olho no olho, botar numa postura de igual para igual, respeitosa, mas eu não sou inferior a você porque você é meu chefe. É uma posição diferente aqui na quadra. Eu não sou inferior. Cada um joga na sua posição na quadra e todo mundo é importante. Não, mas se você me coloca como inferiorzinho, não, o chefe precisa de limite. Se você não coloca limite em chefe, ele também vai abusar porque ele é ser humano antes de ser chefe. Ele não vai abusar porque ele é chefe, ele vai abusar porque ele é ser humano. Ser humano que se relaciona muito com alguém que não tem limite, esse alguém vai tirando o limite, né? Esse alguém vai puxando a cerca para trás e dá vontade de ir para cima, dá vontade de ganhar o espaço, você vai ficando folgado. Você sabe que você não é tão cuidadoso com uma pessoa igual você é com outra. Você sabe muito bem quem rosna, quem morde e quem abaixa a cabeça e enfia o rabinho embaixo das pernas. Então, para que os relacionamentos sejam saudáveis, é importante colocar limites. É importante dizer não, sabe? É importante dizer pro cônjuge, olha, isso aqui é crucial para mim, isso aqui eu exijo. Mas não vai dar. Querido, então comigo não vai rolar. Se for comigo, sabe? Isso aqui eu faço concessão, isso aqui eu faço também, tá tudo bem, isso aqui eu até relevo, mas esses pontos aqui, não dá. Isso aqui para mim é essencial, é fundamental. Se você não faz isso, como é que você vai ter um relacionamento saudável? Como é que você vai ter uma sociedade saudável se você não se posiciona no que precisa ser posicionado com seu sócio, com seu chefe, com seu colaborador, com seu pai? A gente precisa se posicionar. Ser bonzinho estraga relacionamento. O bonzinho, no final das contas, mata a relação. Que ele acaba sendo tão invadido como vítima, que no final ele é o pior algoz. Ele pega a bazuca, não falo mais com você, ele mata a relação. Então, como ele tem tanta dificuldade de dizer não, ele chega um momento que ele tá tão abusado que ele, na plena mágoa, na mais absoluta mágoa, ele mata a relação e depois disso morreu. O coração dele gela, porque ele se sente tão traído, que ele foi tão bonzinho, ele te amou tanto, ele foi tão bonzinho, ele se sente tão traído que ele gela. Mas vamos entender? Ele alimentou o monstrinho do outro. O outro simplesmente jogou o jogo. Pô, tá tudo bem, é assim que é o jogo.